Olá, uma boa noite para todos vocês que nos assistem. Deus abençoe Sua palavra, Deus abençoe o nosso culto dessa noite, que realmente cada um de nós possamos ser tocados pelo Santo Espírito. Grande prazer e privilégio que todos vocês estão conosco. E hoje algumas coisas especiais e também eu já vou começar pedindo a compreensão de vocês. Se tiver algum problema com o som, vocês por favor nos avisem. Se tiver alguma dificuldade aí, procure nos avisar nos comentários. Mas estamos aí com um novo equipamento hoje, então algumas coisas diferentes, eu creio que vocês vão notar algumas melhorias. Mas por outro lado, eu vou pedir a sua compreensão pelo seguinte: são muitos os arquivos que eu precisei transmitir de um computador para outro. E aí então nós vamos usar as mesmas músicas, os mesmos hinos que cantamos na quarta-feira da semana passada. Então, eu creio que foi na quarta-feira da semana passada que nós cantamos esses hinos, mas de qualquer forma são hinos que realmente louvam ao nosso Deus e nós temos o privilégio de poder cantá-los. Só essa a sua compreensão. E também os pedidos de oração, o nosso mural de oração, ele será feito depois que nós terminarmos aqui a nossa transmissão. Então você pode, por gentileza, colocar os seus pedidos de oração no grupo da igreja, ou também aqui você pode colocar nos comentários aí do Facebook, tá bom? Então, como eu disse, um grande privilégio estar com todos vocês. Quero só dizer para vocês, né, que como já disse, na verdade, estou bem contente. Nós temos feito muitas melhorias para que todos possamos ter um período de adoração a Deus sem qualquer problema. Estávamos tendo muitos problemas de travamento, então assim, nós estamos tentando fazer uma nova maneira de transmitir. Então temos uma câmera nova aí, só que emprestada, e temos também a nossa câmera antiga. Então vamos fazer o seguinte: se porventura tiver algum problema com a câmera nova, aí nós vamos voltar para a antiga. Então eu vou mostrar para vocês, se porventura tivermos algum problema, nós vamos vir para essa câmera aqui, tá certo? Mas por enquanto nós vamos para a outra câmera lá, tá bom? Então, como eu disse para vocês, estou muito contente por estarmos todos juntos essa noite. Grande bênção estar aqui com vocês. E eu quero começar lendo então Salmo 67, versículo de número 1 e 2. A palavra de Deus diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Graças a Deus por essa bênção. Vamos orar nesse momento? Oremos então.
Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade, agradecemos ao Senhor por este dia maravilhoso e também pelo frio. Obrigado por cuidar de todos nós, mesmo toda a tempestade que passou aqui no Rio Grande do Sul. O Senhor tem sido sempre gracioso para conosco. Oramos também por aqueles que infelizmente tiveram perdas materiais, até mesmo pessoas que perderam as suas vidas. Precisamos, ó Deus, confiar nos propósitos do Senhor. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor possa confortar aqueles que foram assolados, mas também dar a nós um coração amoroso para lembrar dessas pessoas em oração e também se fazer presentes quando necessário. Dá-nos um bom culto, fala conosco através da sua palavra e dos hinos. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então assim, olha, às vezes que eu olhar para o lado é porque o laptop, geralmente ele estava na minha frente, agora o laptop está do meu lado, tá? Que aí eu posso manusear aqui a Bíblia e fica bem mais fácil para mim, tá bom? Então, meus queridos, deixe-me colocar aqui para vocês os nossos slides. Vou colocar para que nós possamos então ler o nosso versículo de hoje, ou o versículo do ano aqui da nossa igreja. Meus queridos, vamos ler então Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Temos aprendido esse versículo aqui em 2020. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Então, para todos vocês que estão chegando, obrigado por sua presença, por sua audiência. Para nós é um grande incentivo a continuarmos fazendo melhor para o nosso Deus, mas também para cada um de vocês que nos assistem, tá bom? Então, nós vamos passar agora para o nosso primeiro hino. Vou colocar novamente aqui o slide. Conforme já pedi a sua permissão, nós vamos cantar então Exultação, número 15 do cantor cristão. A Deus demos glória, vamos dar glória ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem feito. Número 15.
Muito bem, então, meus queridos, nós cantamos o hino Exultação. Muitos aqui têm escrevido boa noite, então boa noite a todos vocês que estão escrevendo aí nos comentários. O Jairson escreveu que a imagem ficou top. Concordo, Jairson. O problema é o modelo, né, que está atrás aqui ou na frente da imagem, né? Mas de qualquer forma, graças a Deus, então, por essas melhorias que Deus tem permitido que nós possamos fazer para todos vocês. O som está um pouco aberto porque ainda nós estamos adequando o microfone ao nosso novo equipamento. Então hoje vai ser um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais de eco, mas de qualquer forma, creio que já no domingo vai ser bem mais fácil, bem mais tranquilo de você poder ouvir, tá bom? Então vamos para o nosso próximo hino. Vou colocar aqui para os irmãos. Vamos cantar ainda do cantor cristão, número. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Vamos cantar do cantor cristão 375, Segurança. Vamos cantar alegres então, 375, Segurança. Muito bem, então, meus irmãos, vamos já passar para os nossos avisos. Vou dividir a tela para que vocês possam visualizar os avisos. Vou colocar aqui também para que os irmãos possam ver. Então, meus queridos, primeiro aviso, eu gostaria de dizer para vocês, eu pedi oração pelo pastor José Newton e sua esposa Noêmia. Eu tinha dito que eles tinham contraído coronavírus, mas o pastor José Newton fez o teste, e ele e sua esposa, e foi constatado que eles não estão com coronavírus. O médico tinha dito para ela, disse que com toda certeza ela estava com coronavírus, mas o exame de sangue mostrou que não era isso, graças a Deus. Então,
graças a Deus que não estão. Dona Noêmia não estava bem por alguns dias. Ela é diabética, então continue orando pela vida do pastor José Newton e da sua esposa, ok? Meus queridos, nossos cultos presenciais, então, todo domingo, apenas às 9 horas da manhã. Culto e escola dominical. Não se esqueçam, todos vocês que têm os livros, façam o capítulo de número 4. Se você quiser já iniciar o capítulo 5, não tem problema, nós vamos também iniciá-lo, creio que iniciaremos neste domingo, tá bom? Então, culto, 9 horas da manhã, nosso único culto presencial. Os demais, assim como nós temos feito hoje, além do domingo de manhã, que mesmo presencial nós transmitimos, as transmissões são sempre domingos às 9 horas, às 19 horas e, assim como hoje, 20 horas, nosso culto de oração. Também não esqueçam, meus queridos, de orar, cada um no seu período de oração. Temos muitos motivos para orar. Orem pela nossa irmã Luciana, ela iniciou o tratamento ontem, continua hoje, vai também continuar amanhã, para por 21 dias, depois se inicia. É um ciclo que eles vão ter que passar, não ore só pela irmã Luciana, mas também pelo pastor Daniel. Então, ore também pelas nossas irmãs mais experientes, nossa querida irmã Irene, irmã Lívia, também Dona Gessi e tantas outras senhoras que são parte do nosso povo. Não se esqueçam de orar também pela família da irmã Kimberly. A tia dela faleceu recentemente, além da mãe dela estar num lar de idosos, aonde foi diagnosticado pessoa com coronavírus, tá bom? Então, motivos para orar nós temos muitos. Vamos então passar para o nosso último hino desta noite, o hino 283, Mais Perto. Vou colocar aqui para os irmãos novamente toda a tela e vamos cantar as 4 estrofes 283, Mais Perto Quero Estar.
Muito bem, então, meus irmãos, graças a Deus pelo hino que nós cantamos. E realmente um dos primeiros hinos que eu aprendi lá na igreja em Barueri me trazem muitas recordações muito boas. Bom, já está na sua tela então o nosso texto da pregação desta noite. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo de número 11. Vamos ler então versículos 17 a 46. Estamos fazendo hoje a terceira parte desta mensagem, temos dividido nas últimas 2 semanas, então se caso você quer assistir as outras partes, é só retroceder nas últimas 2 quartas-feiras que aí você consegue então nos acompanhar, tá bom? Então abre a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11, vamos ler então versículos 17 até o versículo de número 46. Vamos lá? A palavra de Deus então nos diz: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tendo tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus
e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Meus queridos, antes, deixa eu só arrumar aqui a minha mofada atrás da cadeira, mas antes de nós prosseguirmos, eu estava olhando aqui que a dona Rosângela colocou um pedido de oração que depois nós vamos ler. Se porventura você também tem algum pedido de oração e gostaria de compartilhar, escreva nos comentários que no final nós vamos ler e também colocaremos no nosso mural de oração que será compartilhado nas redes sociais, tá bom? Vamos orar nesse momento então? Oremos. Ó nosso Deus, em nome de Jesus, entramos em Sua presença agradecidos porque o Senhor nos deu a palavra do Senhor, palavra santa, que dirige os nossos corações. Obrigado pelo poder que Cristo exercitou na vida de Lázaro e também na vida de todos aqueles que lá estavam. Precisamos, ó Deus, aplicar as verdades que temos aprendido para podermos servir ao Senhor melhor, mas também, ó Deus, eu oro para que haja salvação. Talvez alguém que nos assiste essa noite não sabe qual o destino de sua alma se porventura morrer. Eu peço que o Espírito Santo continue a agir na vida de cada um de nós, pois Tu sabes quais são as nossas necessidades. Então, ó Deus, abre os nossos olhos. Aqueles que são crentes, desafia-nos a viver uma vida digna do Senhor. É nossa oração e nós lhe pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos irmãos, então nós estamos tratando nessas últimas 2 semanas, hoje então, 3ª semana, estamos falando sobre a ressurreição de Lázaro. Como já temos dito no decorrer desse estudo sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, deixam claro que todos os milagres que foram colocados aqui no Evangelho de João foram para que Jesus fosse conhecido como Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, aquele que cresce, na verdade, pudesse ter vida em seu nome. Então, Jesus veio a este mundo para dar vida a todos aqueles que nele creem. Nós somos pecadores, nós somos carentes da glória de Deus. A palavra de Deus nos deixa claro que quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles foram separados de Deus e nós que somos seus descendentes, carregamos em nós a semente do pecado e estamos separados de Deus. Para que essa comunhão ela seja refeita, é necessário que nós possamos entregar a nossa vida a Cristo, porque a palavra nos diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós temos falado sobre esse texto e algumas coisas importantes eu vou apenas repassar ou recapitular com vocês. Capítulo 11, versículo 4, nos mostra o propósito desse acontecimento da ressurreição de Lázaro. Versículo 4 diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então, é importante que nós entendamos que tudo aquilo que Deus permite tem um propósito, por mais que nós não entendamos. Então, nós falamos e temos batido muito nessa tecla ultimamente, que Jesus não precisava estar ali presente para que Lázaro pudesse ser ressuscitado. Se Jesus tivesse falado uma só palavra, Lázaro não teria nem mesmo adoecido. Mas como o próprio Senhor disse, Deus seria glorificado e também Ele, o Senhor Jesus, foi glorificado. E aí, meus queridos irmãos, algumas perguntas nós temos feito, como Jó, ele mesmo disse no capítulo 14, versículo 14, a parte A do versículo: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Infelizmente, meus queridos, cada dia nós temos visto pessoas e mais pessoas, milhares de pessoas que têm perdido as suas vidas, não só pelo Covid, mas tantas coisas acontecem e pessoas morrem diariamente. Estava ouvindo hoje pela manhã que um homem estava trabalhando no início dessa manhã e perdeu a sua vida, foi soterrado, estava montando um tapume e a encosta da onde ele estava perto, acabou desmoronando e ele veio a óbito. Então nós não sabemos quando vai ser o dia da nossa morte.
mas precisamos estar preparados. O Senhor Jesus Cristo já deixou claro qual é o caminho. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus queridos, no versículo 25, Jesus também responde não a Jó, mas responde a essa pergunta que Jó fez. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? O que Jesus disse? Veja versículo 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, somente Jesus Cristo, ele é que pode dar vida e pode dar esperança a todo aquele que coloca a sua fé nele. Nós dissemos, meus irmãos, que para que tenhamos então certeza de vida eterna e para que possamos ter a certeza de ressurreição, nós precisamos crer em Cristo. Então você deve crer em Jesus para ser ressuscitado dentre os mortos. E aí, queridos, nós falamos que Jesus foi glorificado de 3 maneiras através deste milagre da ressurreição de Lázaro. Há 2 quartas-feiras atrás, nós falamos sobre a demonstração do seu amor. Essa é a primeira maneira que ele foi glorificado. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava todas aquelas pessoas. Então, o amor de Deus, ele é inclusivo. Todas as pessoas, a palavra de Deus diz que Deus ama ou amou. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus é indiscutível por cada um de nós. Mas ainda assim, as pessoas que lá estavam, elas puderam ver em loco ou na íntegra o amor de Jesus por aquelas pessoas que estavam sofrendo. Então, Jesus ama todo o pecador. Ezequiel 18:32, porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. A vontade de Deus, o desejo do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Também, meus queridos, nós falamos que a segunda manifestação da glória de Cristo, ou de que maneira ele seria glorificado, foi através da demonstração do seu poder. Porque notem, Jesus ordenou que fosse tirada a pedra e pela sua palavra Lázaro foi ressuscitado. Então não precisou fazer coisas mirabolosas, não precisou fazer coisas sobrenaturais, simplesmente a palavra de Jesus foi suficiente para que Lázaro pudesse ser ressuscitado. Meus queridos, falamos que foi uma demonstração pública do poder de Cristo sobre, primeiramente, o mundo físico, porque um cadáver deteriorado recebeu a vida, e também sobre o mundo espiritual, porque uma alma que deixou o corpo retornou para este corpo e aí sim ele recobrou a sua vida. Então, meus queridos, temos falado sobre a importância deste milagre, deste acontecimento. Nós lemos Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10 e falamos que a ressurreição de Lázaro exemplifica a vida de cada um de nós que somos pecadores. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, já começa dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. Então, sem Jesus, o homem pecador, ele é chamado de filho da desobediência, de filho da ira. E é uma situação muito difícil, uma situação terrível, que as pessoas não entendem. E, lamentavelmente, diariamente, milhares de pessoas perdem as suas vidas, não dão ouvido à palavra de Deus. Estava conversando hoje com um rapaz que cortou meu cabelo, falando para ele que ele me perguntou se na minha ótica, né, se na minha visão como pastor, se tudo isso que está acontecendo é um castigo de Deus. Eu disse para ele que existem 2 maneiras de olhar para tudo o que tem acontecido na nossa sociedade. Você pode olhar como um castigo de Deus, realmente, porque, no meu entendimento, a incredulidade está
talvez em níveis nunca alcançados, e não só a incredulidade, mas o pecado, nós temos visto a exaltação do pecado. Então, sim, é a mão de Deus sobre a sociedade pecadora. Mas também nós podemos dizer que Deus tem um propósito benéfico em tudo isso. Porque da mesma forma que nós estamos vivendo num período de incredulidade, muitas pessoas têm voltado os seus olhos para conhecer a Deus. Muitos têm se preocupado com a eternidade, por quê? Porque sabem que este vírus é um vírus mortal. Então, através dessa situação, desculpem, através dessa situação, as pessoas estão refletindo sobre a eternidade. E os corações, muitos corações, estão abertos a ouvirem da palavra de Deus. E é por isso, meus queridos irmãos, que nós não podemos perder as oportunidades de, até mesmo através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, compartilhar versículos, compartilhar o seu testemunho, compartilhar a sua esperança em Deus. Porque da mesma forma que Deus te incentiva a você poder colocar esses versículos, outras pessoas podem ver e o Senhor pode falar aos corações delas. Então encham as redes sociais, os status, não com fotos, né? Eu gosto de brincar com os irmãos aí daquilo que eu como, né? Coloco lá foto de como hoje coloquei, não no status do WhatsApp, mas em alguns grupos ali, uma lentilha que minha esposa fez e estava uma delícia, né? Nesse tempo frio. Mas é importante que nós também possamos encher as nossas redes sociais de versículos. Porque a nossa esperança está em Cristo. É claro que você deve colocar tudo aquilo que você quer nas redes sociais, no sentido de que exalte a Deus. Se você quer colocar uma foto, alguma coisa que venha exaltar o Senhor, não há problema algum. Mas também coloque versículos, incentive pessoas a lerem a Bíblia, demonstre a sua fé. Então, meus queridos, a nossa posição antes de Cristo, nós éramos pessoas destinadas ao inferno. Mas quando fomos salvos por Cristo, nós temos agora certeza de vida eterna, temos certeza de que nós seremos ressuscitados. E aí nós terminamos com a pergunta de Cristo, ali no versículo de número 26. Crês isto? Ou seja, você crê que todo o que vive e crê em Jesus não morrerá eternamente? Então nós terminamos com essa pergunta e iniciamos hoje, então, depois dessa introdução, falando sobre a terceira maneira que Jesus foi glorificado através da ressurreição de Lázaro. Jesus foi ressuscitado através daqueles que creram. E aí, meus queridos, veja no versículo de número 15 do capítulo 11, Jesus falando com os discípulos. Vamos começar com o versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, meus queridos, mais uma vez é importante nós lembrarmos que os propósitos de Deus, eles são muito além dos propósitos que nós entendemos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, se eu olhar para trás nas coisas que aconteceram comigo em todos esses anos, eu posso dizer que hoje, não tudo, mas boa parte das coisas que Deus permitiu, eu entendo que foi para o crescimento espiritual meu, da minha esposa, da minha família no geral, para a salvação de outras pessoas e para tantos benefícios que muitas vezes nós não entendemos. Mas quando nós estamos no olho do furacão é que nós precisamos lembrar que o Senhor é o nosso pastor, que nada vai nos faltar, que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Meus queridos irmãos, tantos irmãos sofrem tantas dificuldades. Eu posso dizer para vocês de alguns pastores e suas esposas que estão passando por essa situação do coronavírus. Será que Deus ele é infiel para com os fiéis? De maneira alguma. Os propósitos que Deus tem, nós aqui não entendemos. Então, quando nós dizemos para Deus, Senhor, que seja feita a sua vontade nas nossas vidas, nós damos o primeiro passo para que realmente o Senhor possa fazer os seus propósitos. Por quê? Porque nós não precisamos entender, nós precisamos confiar.
Então os discípulos estavam com Jesus e os planos do Senhor era que eles estivessem lá para verem ao vivo o poder de Deus. É muito legal quando você ouve um testemunho, olha, Deus efetuou uma grande bênção, um grande livramento na vida de alguém. Mas quando este alguém é você, é muito especial. Eu posso dizer para algumas pessoas, algumas experiências que vocês sabem que eu e minha esposa já passamos. Eu posso dizer para uma pessoa que teve câncer, que eu sei o que é passar por isso. Eu posso dizer para uma pessoa que teve um aborto espontâneo, que eu e minha esposa sabemos o que é isso. Eu posso dizer para vocês o que é ter um ente querido que morreu e tanto foi para a eternidade com Cristo, como faleceu sem Cristo. Então são experiências que Deus tem dado para mim. Mas ainda assim, meus irmãos, experiências que não são fáceis, mas que hoje, quando você pode dizer para alguém, olha, eu sei o que você está passando, ore, vou orar por você, vou pedir para que Deus trabalhe na sua vida, para que Deus possa abrir os seus olhos, não para que você tenha a resposta, mas para que você possa confiar. É muito maior, meus irmãos, do que simplesmente você ouvir de uma bênção. Então, creiamos no poder de Deus. E assim como foi com os discípulos, versículo de número 16, olha quem estava lá. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Você se lembra que Tomé foi um personagem principal aqui depois da ressurreição de Cristo? Por quê? Porque ele é chamado de o crente incrédulo, porque ele é aquele que diz que eu preciso ver para crer. Você acha que hoje em dia não existem crentes incrédulos? Existem. Existem muitos. E muitas vezes nós somos esses crentes incrédulos que precisamos ver para crer. Então, meus queridos irmãos, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando você pede para que Deus faça a sua vontade, você não precisa ver para crer. Você precisa crer e ponto final. Nós também cremos que Judas estava lá, porque na época ele era um dos 12. E ainda assim, vendo o poder de Cristo, o seu coração ainda estava voltado para o mal. E isso também nos ensina algumas lições, que dentre o nosso povo, dentre as pessoas da igreja, dentre aqueles que estão no meio do povo de Deus, existem pessoas que o seu coração não servem a Jesus Cristo. Existem pessoas que, como Judas, eram chamados de apóstolos, eram vistos como aqueles que estavam andando com Cristo, mas não eram de Cristo. Então, nós precisamos cuidar, e você que nos assiste também precisa enxergar em seu coração se você é um salvo em Jesus Cristo. Porque, caso contrário, Judas, quando ele viu que traiu sangue inocente, ele não se arrependeu, ele teve remorso. E, lamentavelmente, ele tomou o caminho dos covardes. Ele foi e se suicidou, no sentido de que ele não viu uma saída. O caminho dos covardes é o quê? É, em vez de lutar, é querer a saída mais fácil. Então, se realmente ele tivesse se arrependido, ele poderia hoje estar na eternidade com Cristo, dependente do que ele fez. Mas, de qualquer forma, meus irmãos, vejam versículos 21 a 27. Não vamos ler todos os versículos, mas veja versículo 27, porque 21 a 27 fala de Marta e Maria, mas versículo 27 diz o seguinte: Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, Marta, podemos dizer que a resposta que ela deu a Jesus foi uma resposta muito vaga. Porque por mais que ela cria em Cristo, não era uma fé, bem dizer, firmada em Jesus, que ele realmente poderia ressuscitar o seu irmão. Mas ela deu uma resposta que era vaga. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. E Jesus estava ali na frente dela. Também, eu posso dizer que existem pessoas que, assim como eu fui, do ano de 98 até 2004, que era convencido e não convertido. Eu achava que tinha feito uma decisão a Cristo, tinha repetido as palavras que o irmão falou para mim
na salinha ao lado do púlpito. Eu repeti tudo aquilo que ele falou e saí daquela sala achando que eu era salvo em Cristo, mas o Espírito Santo me deu convicção tempos depois que eu precisava entregar a vida a Cristo, mas eu tive muita vergonha, por muitos anos eu tive muita vergonha. E eu tenho dito o seguinte: Deus foi misericordioso para comigo, porque se eu morresse naquela época, mesmo com vergonha, mesmo entendendo que Jesus era o Cristo, eu iria para o inferno. Mas o Senhor me salvou em setembro de 2004. Eu clamei a Jesus que fosse o meu Senhor e Salvador, e a partir daquele dia eu creio, então, que eu fui salvo, que eu me tornei um filho de Deus. Não adianta ser amigo de Jesus, precisa ser filho de Deus para ser salvo. Outra categoria de pessoas que precisavam crer eram os judeus que estavam presentes no velório. Veja, versículo 41, se você está aí no capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, algumas coisas importantes para podermos destacar. Aquelas pessoas que lá estavam, elas não seguiam Jesus. Elas foram ali para compadecer-se, para velar Lázaro e para compadecer-se de Marta e Maria. Então Jesus entendeu que aquelas pessoas precisavam crer. Também pessoas que talvez não acreditavam em Jesus. O que ele fez foi algo incontestável. Nunca ninguém tinha feito o que Jesus fez. Como nós já falamos na semana passada, pessoas foram ressuscitadas, mas nenhuma delas com tantos dias depois que já estavam sepultadas. Então o que Jesus fez foi algo inédito. E aqueles homens e mulheres que lá estavam, aquelas pessoas que lá estavam, elas puderam averiguar com os seus próprios olhos. Então, o que aconteceu com todos depois do milagre? O que acontece com todos aqueles que ouvem uma pregação do Evangelho? Versículo 46, versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. Versículo 47. Vamos ler 47 e 48. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, duas categorias de pessoas: os que ouviram a palavra de Jesus e viram o seu poder e creram. E muitos que não creram. Eles sabiam que os fariseus eles eram invejosos e invejavam o ministério de Jesus. Então, por intriga, eles foram falar com os fariseus que desejavam que as pessoas não crescem em Jesus. Você que nos assiste, se você não tem Cristo como Salvador, você vai ser, depois que terminar esta mensagem, vai fazer parte de um desses grupos. Ou você vai ouvir e crer, vai clamar a Jesus que seja o seu Salvador, se você ainda não o fez, ou você vai continuar a sua vida achando que tudo isso não passa de fábula, de balela. Mas, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, um dia, todos aqueles que não creem em Jesus, um dia, irão confessá-lo como Senhor e Rei. Meus queridos, nós estamos já encerrando essa noite e, mais uma vez, eu quero perguntar para você: qual é o grupo que você faz parte? O grupo daqueles que creem ou daqueles que não creem? É só você e mais ninguém que podem declarar de qual grupo você faz parte.
Jesus ressuscitou Lázaro para crermos nele e não morrermos eternamente. Versículo 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Você que nos assiste, você crê isso? Jesus nos mostra neste milagre que ele nos ama e ele tem o poder para nos salvar. Capítulo 5, versículo 24, e nós vamos encerrar com este versículo. Volte algumas páginas, por favor. Capítulo 5, versículo de número 24. A palavra de Deus está nos dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, tempo presente, a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu não lhe conheço se você está nos assistindo pela primeira vez. Grande parte dos que nos assistem eu conheço. Mesmo que você faça parte dessa igreja há anos a fio, mesmo que você faça parte de outra igreja, anos a fio, não interessa quanto tempo de igreja você tem, qual igreja você frequenta, não importa as contribuições que você faz, não importa as obras que você faz, mas o que conta diante de Deus é se realmente você entregou a sua vida a Cristo, se clamou a Jesus que seja o seu Senhor e o seu Salvador. Porque esta é a vontade de Deus. Que todos creiam nele, em Jesus, para a vida eterna. Jesus ressuscitou a Lázaro. E o propósito era além daquelas pessoas que lá estavam, porque nós somos testemunhas daquilo que Jesus fez. Não testemunhas oculares, mas através do relato de João, que tem passado por centenas de anos, chegou à nossa mão e nós cremos na veracidade da palavra de Deus. Então, se você não tem Cristo como Salvador, nós queremos que você entre em contato conosco, queremos abrir a palavra de Deus e te mostrar biblicamente como você pode ter certeza de vida eterna. Se você é um salvo em Jesus Cristo, entenda que a nossa responsabilidade nos dias atuais é que nós sejamos testemunhas do amor de Deus para que pessoas venham a Cristo. Mesmo os infortúnios que você, ou eu, ou nossa igreja, ou a sua família, ou alguém que você conhece tem passado, tudo é para que Deus seja glorificado, para que Cristo seja glorificado, e precisamos confiar nos seus propósitos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oremos então. Ó Deus, mais uma vez em sua presença, nós queremos pedir a Ti que o Espírito Santo fale a cada coração. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento daquele que não tem Cristo, ou daquela pessoa que não tem Cristo. Que entenda que a eternidade pode ser hoje, pode ser amanhã, porque nós não sabemos qual vai ser o dia da nossa morte. E precisamos estar preparados. Incentiva, ó Deus, e fortalece, dá a cada irmão o entendimento de que nós precisamos ser testemunhas do seu amor. Precisamos aproveitar a oportunidade que estamos vivendo para que outras pessoas também ouçam do Evangelho. É o que nós clamamos ao Senhor e lhe pedimos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu só aqui agora sentar direitinho. Eu vou ler os pedidos de oração aqui, primeiramente no grupo da nossa igreja, e aí depois eu vou ler os pedidos de oração que fizeram aqui no Facebook, tá? Eu reitero que esses pedidos já estarão aqui nas redes sociais. Terminando aqui, eu já vou colocar no nosso mural de oração, então no máximo em 15 minutos eu creio que já estará nas nossas redes sociais. Dona Ângela, nossa querida irmã Ângela, está pedindo oração pela sua gestação. O pequeno Roque já está chegando, hein? Então vamos orar por ela. É até o dia 22 de julho. Então vamos orar por ela, está na reta final. Mas quando orar pela Dona Ângela, não ore só por ela e pelo Roque, pelo gurizinho que vai chegar. Ore pelo irmão Ayrton, ore pela Giovana, que Deus dê sabedoria a eles.
Não é fácil uma criança jovem, criança muito nova em casa, então que Deus dê graça para eles nesse tempo. Dona Angelita pede pela salvação do seu filho Samuel e sua nora Natiele Veiga, pela salvação da sua mãe Laureci e pelo seu irmão Jovair. A irmã Fernanda pede oração para o tratamento da Daniela, que é a nora do pastor Daniel, lá de São Cepé, salvação da família da Daniela, e ela também pede oração pela saúde da sua mãe Marina, salvação dos irmãos Eduardo, Clóvis, Glênio e Ronaldo e salvação das irmãs dela. Fernanda, quando você colocar a salvação da sua irmã, como você já tem feito, coloca também o nome delas, tá bom? Por favor, porque como nós temos orado pelos irmãos Eduardo e tem os nomes dele aqui, depois você pode até mesmo daqui a pouquinho colocar aqui no grupo da igreja, tá certo? Também ela pede pela saúde do nosso querido irmão Christian. Dona Beth pede oração pelo Júlio, por proteção a Deus contra o coronavírus e que ele tenha, irmão Júlio, tenha sabedoria e paz nas atividades do trabalho. Pela vida espiritual do Túlio, pelos familiares deles, que são do Rio de Janeiro. Proteção contra o Covid-19 e saúde para todos da família Brusque por causa do inverno. Então orem também pela nossa irmã Beth. Esses dias frios para ela é bem complicado, então vamos orar por ela, tá bom? Ore também pela irmã Gessi, pediu oração pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, força para enfrentar as dificuldades, sabedoria diante das dificuldades. A irmã Tamires pede por sabedoria para tomar decisões, por saúde, salvação e saúde de Lauro e Lauro Júnior. Irmão Ayrton, esposo da irmã Ângela, pede para que todos orem pela saúde dela, pelo bem-estar de nosso filho que nascerá esse mês. A minha esposa pede para que nós oremos pela salvação da sua tia Teresa, pela saúde do senhor João, que é pai de uma amiga, e saúde da dona Ivete, do pastor Cirineu. Agora vamos aqui para os pedidos. Se caso eu entrei aqui de novo no Facebook, não estou conseguindo ver todos, depois eu dou uma olhada ali no computador, mas eu vou aqui, meus queridos, me dê licença porque o celular ele me cortou metade dos pedidos aqui, então deixa eu ver. Muitos dando boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Dona Rosângela, pastor, queria pedir oração pelos exames da minha cunhada, que na mamografia apareceu um nódulo. Ela vai no médico sexta-feira. Dona Rosângela, eu não sei se... Aqui, ela colocou, obrigado. O nome dela, pastor, é Beatriz Noal. Então vamos orar pela Beatriz. Deixa eu ver aqui. Minha prima Carmélia deu boa noite para todos. Está com saudade, também com saudade. Dona Marli, esposa do pastor Valcides, lá em Urucará, no Amazonas, pede oração pelo filho Estevão, que vai amanhã a Manaus para fazer exames, está com refluxo. Então vamos orar pelo Estevão, filho do nosso missionário, pastor Valcides, tá? E deixa eu ver, Marcela Freitas. Pastor, que alegria ouvi-lo. Tive um probleminha no Zoom, não consegui participar da reunião de oração na Igreja Batista Nova Vida em Barueri, mas não deixei de ouvir a palavra do Senhor e ainda aproveitei e tive a oportunidade de revê-lo. Um beijo para a Tati e para as meninas, obrigado pela palavra que foi extremamente edificante. Irmã Marcela, obrigado pela sua audiência, um grande abraço para a senhora, para todos aí de Barueri. Temos um grande carinho por todos vocês, amamos muito vocês, tá bom? Então sinta-se abraçada aí por nós. Bom, meus queridos, se porventura alguém mais tem pedido de oração, você pode colocar aí nas nossas redes sociais. E estamos já encerrando nosso culto hoje. Um grande prazer que vocês estiveram conosco. Espero que tenham apreciado aí nossa nova maneira de fazer as transmissões. Com a permissão de Deus, queremos sempre aperfeiçoar primeiramente para o Senhor, mas também para todos vocês que nos assistem, tá bom? Sintam-se abraçados por nós. Domingo de manhã, então, o nosso culto presencial e aguardamos todos vocês, se porventura não está no grupo de risco, tá bom?
Então, meus queridos, eu vou colocar aqui um hino para nós encerrarmos. E aí você pode aguardar alguns minutinhos e eu colocarei então o nosso mural de oração para que você e sua família possam orar, tá ok? Daqui a uns 15 minutinhos no máximo. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrados. Vou colocar aqui então a imagem para nós encerrarmos. Deus abençoe a todos.